Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à live da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, da série Amigos da Orquestra. Nessa live, nós convidamos sempre um grande artista que tenha trabalhado com a nossa orquestra. Meu nome é Laércio Diniz, eu sou maestro e diretor artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa. E essa noite, como convidado, um conhecidíssimo, famoso e grande músico brasileiro que vive no Brasil, mas tem o mundo como casa. Sempre com muitas viagens e concertos internacionais, ele é uma grande referência no violão brasileiro, um artista premiado internacionalmente, com várias gravações e também diretor do Festival de Campos do Jordão. Ele é o violonista Fábio Zanon. Fábio, boa noite. Te chamei de violinista, Fábio. O que você vai fazer agora? Eu vou fazer, vou aumentar o meu cachê, né? É isso que eu vou fazer. Ainda bem que foi só uma letra, né? Mas você sabe que isso me persegue, esse negócio. É a primeira vez que eu falo. Geralmente, quando sai no jornal, sai sempre que eu sou violonista. Eu acho que agora foi a resposta. Só uma letra. Mas agora, só uma letra. Em anos recentes, você mudou de patamar, você se tornou maestro. Aí é outra coisa, né? Obrigado, eu não vou nem falar nada por causa do meu erro, eu vou ficar calado. Nós também teremos, então, hoje o prazer de ter a participação, como sempre, nós temos dois membros importantes da nossa orquestra, a Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, e nós temos a violinista paraibana Paula Dantas e o nosso oboísta João Johnson dos Anjos, o Johnny. E ajudando na parte técnica, nós temos a nossa Bruna, que é Heloísa Bonfim, que é o nosso anjo da guarda, ela está sempre fazendo a parte técnica aqui, e agradeço muito. Primeiro, a Paula. Paula, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, boa noite, Paula, e falasse um pouquinho da tua carreira, das tuas intervenções artísticas aí em João Pessoa. Obrigada, mestre. Boa noite a todos. É com alegria que eu estou aqui. E eu comecei a tocar violino aos 7 anos de idade, então já faz um bom tempo, faz 25 anos já que eu toco. Tenho 2 formações em música e em serviço social, fiz um mestrado em música na UFPB, estou fazendo uma pós-graduação em musicoterapia, porque além da orquestra eu trabalho com crianças com autismo e superdotação, na FUNAD, que é o centro de referência daqui, que tem todas as deficiências, mas lá eu trabalho nesses 2 setores, do autismo e da superdotação. Eu entrei na orquestra em 2017, juntamente com a experiência de um projeto social, e foi lá no projeto social, que eu dei aula 2 anos, no Ação Social pela Música, e eu tive contato com uma criança bem peculiar, e me desafiou em inúmeros aspectos, e eu comecei a estudar esse lado da música, que é a musicoterapia, e aí eu comecei a estudar e fui me apaixonando. Foi quando eu fui para esse lado da deficiência e acabei encontrando também a alta eficiência dos meninos superdotados. Então, com eles eu dou aula de musicalização, né? Além de apresentar o violino, eu apresento os instrumentos de percussão, teclado, violão, dou um pouquinho de cada coisa para a gente descobrir a afinidade deles com os instrumentos. E aí, quando eu faço essa repescagem, assim, essa triagem, e aí quando eles encontram um instrumento que eles têm afinidade, aí eles vão estudar de fato. Então, assim, é uma experiência incrível e tocar na orquestra também é única, assim, desde criança eu toquei na orquestra infantil, na orquestra jovem, até chegar na sinfônica dos adultos e dos experientes. Eu fiz esse trajeto todinho e espero continuar fazendo esse trabalho lá fora com as crianças até vê-los tocar na orquestra, porque eu acho que todo mundo pode chegar na orquestra, independente de ter deficiência ou não. Eu acredito que é um espaço mais democrático que existe. Com certeza. Então, Ô, Bruna, e agora eu queria falar uma boa noite aqui para o Johnny, João Johnson dos Anjos, nosso oboísta. Johnny, fala um pouquinho de você aí para o pessoal te conhecer. Aliás, te conhecer, você é bem conhecido aí na Paraíba, né? Nem tanto, nem tanto.
Bom, é o seguinte, apesar de eu já tinha até comentado com o Laércio, que apesar de eu ser o mais velho desse grupo de chat, né, de conversa, eu estou debutando hoje com esse sistema de live, né? A primeira live que eu faço na vida é essa. Então ainda estou em fraldas, né? E é o seguinte, sobre mim, eu tô de Recife, né? Nascido em Recife, de uma família toda de músicos, né? E comecei a estudar oboé com 10 anos de idade, e já se vão aí, estou com 63, já se vai uma vida inteira tocando oboé. E fui contratado no Recife, na Sinfônica de Recife, em 1976, né? E com 2 anos depois, ganhei uma bolsa de estudo para estudar na Alemanha, fiquei lá até 1980, voltei ao Brasil, fiquei trabalhando como freelancer para lá e para cá, né? Até ser contratado aqui na UFPB e na Orquestra Sinfônica da Paraíba. Isso foi em 1980, dezembro de 80. Comecei a trabalhar no ano de 81 e me aposentei aqui, constituí família, tudo, né? Finquei pé em João Pessoa. Adotei como a minha segunda cidade, né? É João Pessoa. E estou aqui até hoje. Me aposentei da UFPB em 2015 e, ao mesmo tempo, logo em seguida, no mesmo mês que eu me aposentei, eu ingressei na Orquestra Sinfônica de João Pessoa, né? A Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa. E estou primeiro oboé até hoje lá. É isso aí. Quer dizer que você veio da Alemanha, você voltou para o Brasil praticamente antes da direto. do muro. Você antes exatamente. Eu atravessei o muro. Eu tive esse privilégio de atravessar o muro, né? Vi o outro lado, como é que é. O lado obscuro, né? Não pegou um pedaço, não. Não trouxe um pedaço para cá, não, né? Não, nem me passou pela cabeça. Se eu soubesse que ia cair, eu tinha botado um pedacinho no bolso. Tá bom. Mas é isso aí. Boa noite a todos, né? Boa noite ao maestro, boa noite ao Fábio, né? Prazer estar com ele novamente. A gente tocou em 2017, não foi? Que a gente fez o Aranjuez. E boa noite a Paulinha também. E a Bruna, que é a nossa anjo, né? É isso aí. Vamos embora. Bola para frente. Então, pessoal, Fábio, então agora a bola está contigo e eu quero ser bem enxerido. Aqui, essa live é para a gente saber da sua vida, como tudo começou, a sua paixão pela música. E eu já sei porque comentei com você, que você começou com seu pai. É verdade isso? É verdade, sim. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Bruna. Boa noite, Jorge. Obrigado aí, maestro. Um grande prazer estar aqui com vocês. Já que a gente não pode se encontrar ao vivo, né? Pelo menos... Virtualmente, né? É verdade. Pois é, eu cresci numa cidade no interior de São Paulo, que é Jundiaí. Não é exatamente interior de São Paulo, assim, porque assim, é o primeiro passo depois da Grande São Paulo, né? Exatamente no meio do caminho entre São Paulo e Campinas. E lá em Jundiaí, assim, é uma cidade muito ferroviária, né? E industrial. E o meu pai trabalhava, enfim, ele era metalúrgico, mas ele tinha esse hobby sério de tocar violão. Ele gostava daquele violão brasileiro, de seresta, violão solista brasileiro, né? E ele sempre tocava, assim, ele voltava do trabalho, tocava aquela meia horinha, final de semana ele tocava um pouco mais, e assim, isso aí ele fez a vida toda, então eu nem me lembro, assim, qual foi a primeira vez que eu ouvi. Agora eu tenho uma lembrança muito mais clara do tipo de música que eu ouvia quando eu era criança, né? O meu avô, ele tinha deixado uma coleção de discos daqueles de rotação 78, com um monte de áreas de ópera. E essa é a primeira lembrança de música que eu tenho. São as coisas mais antigas. Era isso e, sei lá, um disco do Taiguara que a gente tinha. Então, a música brasileira e a ópera italiana, assim, era uma coisa muito presente na minha casa. Era uma coisa que eu ouvia muito quando criança e até hoje, assim, uma bela voz é a coisa que mais me comove. Assim, eu tenho uma relação muito forte com ópera. Mas daí, assim, quando eu comecei várias vezes, né? Meu pai, quer dizer, ele tocava violão, mas ele não era um professor, assim, né? Então, ele me ensinou os primeiros passos. Na primeira vez eu achei muito difícil, a segunda vez eu achei muito difícil, na terceira eu falei, mas pai, eu não quero ficar
tocando esses acordes? É que eu quero aprender a ler música, eu queria tocar piano. Ele falou, mas você não precisa lia tocar música, piano. ele sabia música? Ele lia música, ele tocava violão por música. Daí ele falou, mas você não precisa aprender a tocar piano para ler música, isso eu posso te ensinar com o violão. Daí, uma vez que eu comecei a ler música, abriu um clarão na minha frente, assim, que tudo começou a fazer sentido. E daí eu fiquei muito tempo tocando sozinho, assim, sem técnica nenhuma, sem orientação nenhuma. Eu simplesmente pegava partituras emprestadas e tocava no violão. E nunca ninguém me falou que era difícil, nunca ninguém me falou que violonista não tem boa leitura. Quer dizer, eu tenho boa leitura porque ninguém me falou que não podia, assim. Então é isso. E daí lá em Jundiaí, olha, eu posso dizer que eu escolhi a música, mas o violão que me escolheu, né, por causa de colocar o violão na mão do meu pai primeiro, e depois uma outra coisa que foi uma tacada de sorte. Quando eu era criança, eu era assim muito, enfim, o aluno modelo, assim, e tal, né? Eu escrevia muito, eu cheguei a ter livro publicado quando eu tinha 11, 12 anos, assim. E daí o que aconteceu? Teve uma reunião literária que a gente, enfim, que era de crianças, assim, de molecada em idade escolar, né? Em que cada um ia lá e mostrava o seu trabalho literário e tal. E naquela reunião apareceu para tocar um menino que tocava violão. Ele tinha acabado de ganhar um concurso nacional, assim. E ele falou, queria tocar uma música para vocês. Pô, que maravilha, né? Quando eu vi o menino tocando solo, assim, falei, nossa, tem uma outra criança no mundo que toca violão solo ainda. E daí o professor estava junto com esse rapaz, eu falei, eu queria tocar também, eu posso mostrar para o senhor que eu sei tocar? Eu fui lá na salinha dele, toquei para ele, e ele falou, eu vou te dar aula. E era o professor Guedes, que é um dos melhores professores do Brasil, que por acaso também, ele era metalúrgico, e ele dava aula somente de sábado, mas quando ele era jovem, ele tinha estudado aqui em São Paulo com Isaías Sávio, e ele chegou assim a ser um profissional do violão, assim. É que, enfim, a vida dele foi para um outro rumo, ele foi trabalhar em outra profissão, mas ele continuou com o violão a vida toda, sempre dando aulas aos sábados. Só que ele sim, era um grande professor e ele me deu toda a formação técnica que eu tenho até hoje. Francamente, Fábio, quando eu fui... Desculpa, Fábio. Oi? Fábio, desculpa atrapalhar você, mas como é o nome, o primeiro nome dele? O Guedes é o sobrenome. Antônio Guedes. Antônio Guedes. Beleza. O professor Guedes, ele está vivo, enfim, ele está ativo até hoje, continua tocando. Ativo, né? Depois que ele se aposentou, ele é um cara genial, assim, ele aprendeu inglês sozinho, só para se comunicar com os violonistas fora do Brasil. E na época que eu estudei com ele dava muito concerto. Ele tocava, realmente dava recitais. Então eu tive uma grande referência. E, francamente, mesmo quando eu fui estudar fora do Brasil, eu cheguei na Inglaterra assim, o meu professor na Inglaterra não mexeu em nada da minha técnica. Era exatamente o que eu tinha aprendido com o Guedes. Te preparou mesmo, né? E escuta, mas essa paixão que você está falando pela literatura, isso aí seguiu você? Você continua escrevendo? Isso eu não sabia. Não, eu tenho muita preguiça. A música vem mais fácil. Se fosse difícil, eu acho que eu teria sido escritor, mas enfim. Não, tá, brincadeiras à parte. Não, eu cheguei a escrever um livro sobre o Villa-Lobos e tal. Eu escrevi muito programa de rádio, mas a literatura mesmo, assim, eu nunca mais escrevi. Mas tem planos, né? Eu gostaria de escrever uma autobiografia musical em algum momento, mas eu me acho muito novo ainda. E escuta, e daí, do Guedes para a USP, como é que foi essa transição? Porque você foi depois para a USP, né? Foi estudar lá. Como é que foi isso? Só para fazer a ponte entre o Guedes e a USP. Jundiaí, você sabe que é uma cidade muito musical, né? Você vai em qualquer orquestra sinfônica, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, você sempre vai ter uns 4 ou 5 que vieram de Jundiaí. Né? Inclusive alguns dos grandes músicos brasileiros, né? Fagotista Fábio Cury, flautista Marcelo Barbosa, nós somos todos lá de Jundiaí, porque a gente tem uma escola de música muito boa lá. E essa escola era a 50 metros da minha casa. E a dona dessa escola, que era a dona Josete Feres, ela era professora de educação artística na rede pública. Então, eu tive aula com ela no colégio do Estado, né? Eu sempre estudei em escola pública, né? E ela percebeu que eu tinha muito gosto pela música e me levou um pouco para
casa dela, para a escola dela, me emprestava livros, me ensinou a tocar flauta doce, me botou para cantar em coral. Então, eu tive toda essa experiência que muita gente só vai ter na faculdade, eu tive com 13, 14 anos, né? Assim, a gente montava um coral só para cantar músicas de Natal, daí a gente fazia todo o circuito dos orfanatos, das casas de repouso, era demais, assim. Então, quando eu cheguei na USP, eu já tinha uma experiência muito grande, assim, não só de tocar violão, mas de ter uma prática musical, música de câmara e tal, né? A Josete Férez morreu faz um mês, infelizmente, uma das maiores educadoras musicais da história do Brasil, sem sombra de dúvida. Sou privilegiado por ter tido essa convivência com ela. Ela foi aluna do Vila Lobos, do Paul Reuter, enfim, e morava na esquina da minha casa. Era bizarro. Então, assim, é muita sorte, né? Ô, Fábio, essa escola de música que você falou aí em Jundiaí, ela é ligada ao município? Como é que é a gestão dela, assim? Particular? É uma escola particular. Ah, particular. Escola particular. Nasceu o seguinte, a dona Josete tinha 5 filhos, né? 3 filhas e 2 homens. E, assim, ela começou a ensinar música para os filhos. E daí os filhos trouxeram amigos, e esses amigos acabaram formando a primeira classe dela. Quando ela percebeu, tinha tanta gente na garagem dela que abriu uma escola, né? E com isso a escola foi crescendo. E o barato é o seguinte, ela percebeu que na cidade você tinha muita escola, conservatório, que ensinava piano, violão e flauta, como todo conservatório do interior. Agora, não tinha ninguém que ensinava violino, clarinete, fagote, viola. Então, ela resolveu montar uma escola que ensinasse os instrumentos de orquestra. E, assim, para você ter uma ideia, eu estudei teoria nessa escola com um rapaz que estava fazendo faculdade, que era o Silvio Ferraz, que hoje é professor de composição na USP. Né? Então, ele foi meu professor quando eu tinha 15 anos. Então, ela acabou montando um elenco e ela, assim, ela não tinha escola para ser um negócio, para fazer lucro. Ela, assim, se ela conseguisse fazer as despesas se manterem num patamar adequado, ela já estava contente. O que ela queria mesmo era ter uma escola que aproveitasse o interesse. E o fato de que Jundiaí, enfim, é uma cidade industrial, uma cidade que tem um IDH muito alto. Então, no Brasil, é uma cidade até privilegiada, assim, né? Então, realmente, você tem muita gente boa que estudou música, mas era uma escola que não era cara, assim. A meta dela realmente era formar muita gente na música. Mas qual era a praia dela mesmo, assim? O instrumento que ela gostava, o que ela tocava? Bom, ela tocava piano, mas ela dava aula de musicalização. Sim. Ela foi pioneira no Brasil de musicalização de bebês. Ela chegou a ter classes de crianças de 8, 9 meses de idade. Então, ela ensinou as mães, os pais, a brincarem com as crianças utilizando música. E ela conseguia, como ela tinha assim, classes todos os anos, ela conseguia acompanhar o rendimento de cada classe. Então, ela foi aperfeiçoando o método dela de uma forma muito pragmática, sabe? Mas, Fábio, você, com 18 anos, você ganhou aquele concurso da Orquestra Experimental. Isso foi antes da USP? Foi depois? Como é que foi? Foi no meu primeiro ano na USP. Ah, no primeiro ano na USP. E quem era o maestro nesse concurso? Nessa época, bom, o maestro não era experimental, né? Era a Orquestra Jovem Municipal, né? Era um Camil Maluf, mas eu toquei com Celso Antunes, que estava em começo de carreira, e agora é um regente muito conhecido na Europa, né? Ele é professor no Conservatório de Genebra agora. Na Alemanha foi quem me recebeu. O Celso, eu morei, sei lá, 3 anos na casa dele, ele passou o apartamento dele e passava todo o Natal com ele. É um cara extremamente talentoso, nossa, tem um conhecimento musical muito grande. Pois é. Escuta, depois de concurso, logo em seguida veio Sul América, no Rio de Janeiro, Prêmio Eldorado, enfim, os concursos que eram os tops aqui no Brasil, né? E você levou todos. Não, nós até fomos colegas. Eu lembro de nós sermos, sei lá, semifinalistas, uma coisa assim. Muito bem. Pois é, né? Sabe o que é, Laércio? Eu não fazia ideia de como... enfim, primeiro, como eu estava dentro de um panorama internacional. Eu conseguia fazer as coisas aqui no Brasil, né? Isso é a primeira coisa. Segunda, que eu não tinha uma orientação muito clara sobre isso, né? Como que você realiza uma carreira em música? Então, eu achava assim, que você faz um concurso e aquilo te traz alguma coisa. Agora, eu não sou assim muito competitivo por natureza, eu fazia porque eu achava que tinha que fazer, na verdade, né?
Era quase como se fosse uma tarefa, né? Agora, quando eu entrei na USP, eu não entrei para estudar violão. Você deve se lembrar bem disso, né? Eu entrei no curso de composição. E daí, quando chegou a época de escolher, quando eu percebi que eu estava meio deslocado ali dentro da USP, a gente fez uma grande campanha para criar o curso de violão, que nem existia ainda. Então, eu comecei o curso de violão, na verdade, no 3º ano somente. Eu estudava com o professor Henrique Pinto fora da USP, né? Eu tinha aula fora. E aí depois, enfim, mas o Adelton chegou depois. Quando eu estava no 3º ano. Eu estudei só 2 anos com o Ah. Adelton. E aí, mas então... Aí, eu me formei bacharel em violão, mas foi assim, eu acho que eu fui a 2ª pessoa a se formar. A primeira, você deve lembrar, foi a Cristina Zuma, que ela já estava um ano na frente. Puxa vida! Mas aí, no meio dessa história toda, eu sempre soube, leio que você ganhou vários concursos. Isso foi durante a USP, depois. Como é que você organizou isso? Como é que foi tua vida com esses concursos? Foi tudo durante. Bom, tem esses 2 lados. Primeiro, eu não ser uma pessoa particularmente competitiva. Segundo, que o Edelton ele era completamente contra concurso, né? Mas daí, assim, mas daí, o que acontece? Você tem forças externas, você tem colegas, você tem outros professores que falam, não, vai lá, você tem que fazer, tem que fazer. Eu acabei fazendo. Eu acho que aqui no Brasil você tinha 2 concursos importantes na época, que era o concurso Sul-América do Rio de Janeiro, que tanta gente conheceu, né? O Ricardo Castro... Eu fiz também. Né? Eu fiz. Você fez também? Fiz. Eu fiz em 85, Fábio. Eu acho que você fez em 86, não foi? 86, quer dizer, eu estava no 3º ano de faculdade. Eu assisti os 2, foi no Rio de Janeiro, né? Era no Rio de Janeiro, essa CBL, né? Lembro de ter assistido o Fábio. O Johnny, eu não sei se eu assisti você, Johnny. Não sei. Mas, enfim, era um concurso assim, super top, né? Aliás, é uma pena que não exista mais esse concurso. Daqui do Nordeste participamos eu, o meu irmão flautista, né, que é o Alexandre Johnson, e o Radegundes, que Deus o tenha, né? Radegundes, do trombone. Aí, desses 3, quem conseguiu chegar na final foi o Radega, né? Foi daí que ele conseguiu a bolsa para ir para Washington, enfim. Fez a carreira dele. Não, e o incrível do concurso Sul-América é o seguinte, eles tinham 5 ganhadores sem ordem, 1º, 2º, 3º, né? Eram 5 vencedores. E eles distribuíam uma lista de prêmios que era uma coisa impressionante, assim. Era 20 concertos. Eu lembro de tocar com a Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília, com a OSPA, com a Sinfônica de Cuiabá. Acho que aí em João Pessoa eu toquei também na época, em Recife. Assim, os primeiros grandes concertos assim, que eu toquei com a orquestra sinfônica profissionalmente foi como prêmio desse concurso. Ganhava uma turnê. Era uma turnê. Ô, Fábio, agora o que eu não achei legal nesse concurso é que é tudo misturado, né, rapaz? É o oboé concorrendo com tuba, com canto, com piano. É uma mistureba danada, né? Fica uma coisa tão difícil de julgar, né? Ficava muito mais difícil, não é? Mas foi legal, foi uma experiência boa. São Paulo, né? Aqui em São Paulo tinha o Prêmio Eldorado, que também era um prêmio, enfim, com muita visibilidade. O Sul-América dava esse monte de concertos de prêmio, mas o Prêmio Eldorado se aparecia na televisão e no jornal, né? Então você fazia 3 provas, saía crítica no jornal cada uma das provas, né? Então era legal, porque a hora que você vai pedir uma bolsa, fazer uma coisa dessa, você tinha, sabe, currículo, né? E no Eldorado foi que ano? Você lembra que ano que foi? Eu acho que foi 87. 87. Tá, que era também um super concurso. Eu cheguei a fazer ele também. Aliás, casei logo em seguida. Quando minha esposa teve um acidente nesse concurso, enfim, a gente se conheceu. Mas era um concurso realmente muito importante. Mas como é que estava a tua cabeça? Nesse concurso, você já sabia o que você queria? Já estava formatando a tua carreira do jeito que ela é conhecida hoje ou ainda não? Olha, na minha cabeça, assim, vou te falar, Laércio, quando eu era adolescente, tinha muita pressão para eu ir para outra profissão, porque é o que acontece com toda pessoa que é muito bom aluno na escola, né?
E como música é uma coisa que você não faz na escola, as pessoas não fazem ideia do esforço intelectual que é para você ser um bom músico. Mas tinha uma certa pressão, inclusive, dos meus pais para eu fazer outra coisa. Mas, assim, eu tinha 16 anos de idade, eu já tinha uma ideia muito clara na minha cabeça que eu ia ser um músico de categoria, entendeu? Eu não tinha uma ideia muito clara de como que era essa carreira, porque, inclusive, eu não sabia como que era uma carreira em música. Mas eu tinha, assim, eu olhava os grandes violonistas e falava, eu vou ser um desses e vou trabalhar para isso. Então, assim, eu estudava muito, cara, assim, eu ainda estudo, entende? Mas uma das etapas, claro, seria morar um tempo fora do Brasil. No caso, eu queria estudar. Daí veio mais tarde, né? E quando eu fui estudar, eu fui para estudar mesmo, não foi para fazer carreira, assim. Eu achava que tinha muita coisa assim na minha formação musical que eu precisava complementar. E daí eu fui morar em Londres quando eu terminei a USP, né? Justamente porque eu achava que eu estava defasado, tinha muita... Bom, o Brasil era mais isolado na época, né? Você lembra muito? Verdade. Você ter aula com um professor internacional era uma coisa assim muito rara, né? Com certeza. E quanto tempo você ficou lá em Londres? Cara, olha, estudando 3 anos, mas eu fiquei morando lá direto 12 anos, depois eu fiquei mais 3 ou 4 anos indo e voltando, eu ficava mais ou menos meio a meio, daí minha filha nasceu. Daí eu mudei um pouco meu ritmo de vida e comecei a ir somente para tocar, assim, eu não ficava passando temporada lá. Só que daí em 2009 eu fui convidado para dar aula lá, então isso aí acabou aumentando o meu número de idas para Londres, né? Assim, eu vou 3, 4 vezes por ano. Uhum. Mas você falou uma coisa que, na verdade, eu considero a coisa mais importante dessa live hoje, que é o aniversário da Catarina, de 16 anos, que é hoje, sua filha. Né? Então, é hoje. Os parabéns para ela, feliz aniversário. Parabéns. Acho que é um momento muito importante, o mais importante, eu acho que... Inclusive, para ela pode votar, né? Isso é ótimo. Mas é verdade, quer dizer, pode parecer uma coisa trivial, mas não é. Isso aí realmente é um marco na vida da pessoa. Não, hoje em dia não é trivial, não. Ela é muito importante. Verdade. Então, mas conta um pouquinho mais para a gente como é que foi essa vivência em Londres, essas viagens de você do Brasil para Londres. Era só Londres? Hoje você chegou aí também para o resto da Europa, Alemanha, França? Como é que era a tua interação com a Europa? Isso, assim, deixa eu fazer a ponte de novo, né? Porque eu já pulei para Londres, mas aconteceu coisas no meio. Eu lembro que quando eu fiz o concurso Sul América, eu fiz algumas amizades no Rio de Janeiro, inclusive o Marcelo Caiati, que na época ele era um grande violonista, e é um cara quase da minha idade, mas ele já estava tocando fora do Brasil. E ele falou para mim, olha, você precisa fazer concursos internacionais. Eu falei, por quê? Porque ninguém te conhece fora, você precisa tocar fora. E daí, em 87 mesmo, eu fui classificado para fazer o concurso internacional de Toronto, que na época era o maior concurso de violão, né, do mundo, assim. E eu não fazia a menor ideia, assim, eu gravei uma fita e mandei para lá e fui classificado. Quando eu fui para Toronto, eu tirei 3º prêmio, né? Então, daí que eu comecei a me dar conta de que, assim, talvez eu não tivesse tão, assim, iniciante quanto eu imaginava, né? Quando eu comecei a olhar, assim, outros violonistas vindo de universidades americanas, gente que até já tinha um monte de prêmios internacionais nas costas, eu falei, nossa, mas então eu não toco tão mal assim, né? Mas eu me dei conta também que tinha um gap cultural ali, né? E daí, no ano seguinte, eu fui para a Itália, eu ganhei um concurso. Lá eu tirei um 1º prêmio no concurso de Alessandria, na Itália, que é um concurso de um certo prestígio também. E daí, com essas viagens, eu comecei a sacar onde que eu queria estudar e por quê. E daí eu acabei, assim, meio que me definindo. Ou eu iria para Londres ou eu iria para Viena. Porque eu queria estudar regência também. Uhum. Então, você é maestro também? Está atuando como maestro? Calma. Mas então, queria também que você contasse um pouquinho as suas experiências como em regência, e uma coisa que me deixa muito curioso, você foi para Londres casado já, ou você casou no Brasil? Como é que foi essa... No meio nasceu a Catarina também? Como é que não, nasceu aqui. Nasceu aqui? Depois, Eu fui para Londres em 90,
E foi uma coisa meio bizarra, assim, cara, porque a hora que eu cheguei lá para fazer a prova de admissão na orquestra, na escola, né? Na Royal Academy. E a hora que eu cheguei lá, assim, você passa a primeira prova, daí você está pedindo bolsa, você tem que fazer uma outra prova, daí você pede para fazer regência, como se tem que fazer, bater. Então, eu lembro de fazer várias provas. E a última era com o próprio diretor de departamento assistindo, assim. Daí ele olhou meu currículo assim e falou: olha, você já tem 2 prêmios internacionais importantes, você está vindo estudar aqui para quê? Daí eu falei assim: olha, eu preciso de alguém que me cobre, que me avalie, porque assim, tá todo mundo dizendo que eu estou tocando bem, mas eu percebo que tem um monte de coisa que não está bem, que eu quero melhorar. Daí eles me deram a bolsa. E foi a coisa mais maravilhosa. Pô, eu morei em Londres, assim, de 90 até 2004, né? Assim, pelo menos. E assim, foi justo na época que estava assim, Colin Davis, Michael Tilson Thomas, Carlo Maria Giulini, sabe? Assim, eu tinha passe para assistir o ensaio de todos eles, né? Então era assim, eu aprendi muito. E você tinha uma época assim que o movimento de interpretação histórica estava dando uma virada, assim, estava ficando um pouco menos ortodoxo e assim a gente via toda hora a conferência do Christopher Hogwood, do Harnoncourt ou do John Eliot Gardner. E daí já estava aparecendo uma segunda geração, o Andrew Manze, e a gente meio que, não é que convivia, mas assim, esses caras davam aula na escola, e muitas vezes era masterclass, a gente podia assistir. Então, não é que eu estudei a fundo o assunto, mas sabe quando está ali no ar, você começa a se dar conta que tem uma literatura nova sobre o assunto, e era exatamente o que eu precisava, né? Então, assim, foram 3 anos de sonho para mim, se eu pudesse continuar daquele jeito a vida inteira. Fantástico. E Estados Unidos, Juilliard? Então, assim, claro, a escola é maravilhosa e o curso de violão tem muito prestígio, mas em Nova York, na verdade, o curso da Manhattan School tende a ser mais forte que na Juilliard, para violão, né? Ah, tá. Para violão. Eu acho um destino mais recomendável, assim, para quem vai para lá, né? Assim, não que a Juilliard, a professora da Juilliard, claro, também é maravilhosa, mas eu acho a Manhattan mais ambiente para violão, só isso. Ah, entendi. Tá. É. E mas não estava muito no meu radar ir para os Estados Unidos. Na verdade, eu fui para os Estados Unidos a primeira vez em 96. Então, demorou para... Eu já estava com 30 anos quando eu fui para os Estados Unidos, pela primeira vez. Para dar aula, para estudar, para tocar? Mas, inicialmente, eu fui fazer um concurso. O que aconteceu? Eu estudei de 90 a 93, né? Até eu terminar meu mestrado. 91, 92, 93, né? Até terminar meu mestrado. E daí, eu fiquei naquele, sabe aquele hiato, aquele limbo. Bom, agora já terminei meu mestrado, ou eu faço um doutorado, ou eu vou realmente cair na vida e fazer a minha carreira acontecer, né? E claro que eu já estava tocando aqui ali, mas foram 3 anos que eu não fiz concurso, que eu não dei nenhum passo para avançar muito a minha carreira. Eu quis estudar, né? Então, daí o que aconteceu? Chegou 94, eu estava em Londres, assim, duro, sem estudar, enfim, sem nenhuma razão muito imediata para ficar lá. Daí eu voltei a estudar, me preparar para fazer concursos internacionais. E foi o que eu fiz. Comecei a dar aula lá, aula assim, particular, né? E continuei ciscando. Daí eu comecei a tocar lá. Eu lembro que em 95 apareceu de eu tocar no Wigmore Hall. Foi a primeira vez que eu toquei numa sala grande, importante assim. E no ano seguinte, 96, eu ganhei 2 grandes concursos internacionais, uma na Espanha e nos Estados Unidos. Fantástico. E eu fui finalista também do Naumburg Competition em Nova York, que era um concurso extremamente prestigioso. Eu fui finalista. Fantástico. E ali eu consegui o meu primeiro contrato de gravação, né? Eu cheguei a gravar com o BMG na época. Então, e daí seguiram várias. Você tem várias gravações. Como é que você determina isso? Enfim, as coisas que você quer tocar ou você é contratado para gravar, como é que funciona essa carreira de gravação? Pois é, né? Nesse primeiro ano, logo depois que eu ganhei esses concursos em 96, essas gravações apareceram, né? Essa em Nova York foi o convite, quer dizer, o diretor da gravadora estava lá e me convidou. Daí, o concurso na Espanha, um dos prêmios era gravar um CD para Naxos, né? Que também fiz. E eu já estava engatado de gravar uma coisa aqui no Brasil. Então, eu fiz 3 assim em 6 meses, né? Foram meus primeiros 3 CDs. Logo em seguida, eu fiquei assim, numas de tocar. Eu dava assim mais de 100 concertos por ano, né?
Assim, eu não parava em casa. Assim, vou fazer turnê nos Estados Unidos assim, de 50 concertos em seguida, né? E daí não dá muito tempo de você pensar. Eu gravava o que eu tinha na mão, assim, né? Uhum. Mas isso aí coincidiu no começo dos anos 2000 com o começo da queda do CD, né? Foi aquela época que começou a fechar a loja, que as gravadoras pararam de produzir, daí a Naxos parou, enfim, mudou completamente a indústria de gravações, e isso não tinha nem começado streaming, né? Eu acho que o primeiro efeito foi justamente internet, né? Que é uma coisa que começou a tomar força mesmo em 97, 98. E daí, quer dizer, cada CD começava a ficar mais difícil, né? Você ia negociar com a gravadora, eu quero gravar um CD de, sei lá, não, isso aí não vai vender, já tem, blá, blá. Então, cada um começava a ficar uma coisa mais difícil, né? Chegou uma hora que eu chutei o balde, assim, falei, Dani, isso eu não vou gravar mais. Daí apareceu o YouTube, eu falei, vou gravar vídeo para o YouTube, sabe? É muito esforço você fazer uma boa gravação. E, assim, eu sou muito exigente com minhas gravações. Assim, cada CD assim, 2, 3 anos de trabalho duro. Assim, né? Então, Mas daí o que aconteceu? O tempo passou e daí a gente formou uma espécie de cooperativa aqui no Brasil e agora eu gravo todos os meus CDs praticamente por conta própria. Que bom, uma cooperativa. São vários violonistas, cooperativa de violonistas? Lembra plataforma, né? Pois esse que é o negócio. Lembra do Marcelo Caiati, que eu falei a respeito do América? O Marcelo ele parou de tocar profissionalmente e ele foi para uma brilhante carreira em business, né? Só que ele nunca parou de tocar, né? E eu continuei muito amigo dele. Falei, Marcelo, você não vai nem gravar um CD, uma coisa assim? Ele falou, se eu for gravar, tem que ser uma coisa minha, né? E daí ele resolveu montar essa gravadora. Só que daí a gente chamou um monte de amigos violonistas que a gente admira, que são colegas que a gente realmente tem todo o respeito e admiração. E a gente montou um time assim dos sonhos. A gente montou um dream team assim de violonistas e todos nós estamos gravando por esse esquema, né? O Marcelo montou o material, professor. Eu estava desbravando a plataforma, eu comecei a... É muito linda, é uma qualidade assim, impressionante. Visualmente falando, você já se apaixona. E aí, quando começa a escutar o trabalho, é uma coisa incrível. Eu nunca vi isso entre os músicos de cordas friccionadas. Foi muito lindo. Eu estou bem admiradora aí desse trabalho. Bruna, obrigado, porque realmente é um trabalho de amizade. Assim, a gente percebeu que não... ficar cada um lutando por seu espaço sem colaborar com os outros, você diminui o público, diminui os recursos, né? Então, está dando muito certo. Eu acho que tem artistas maravilhosos lá e é uma coisa multinacional, né? A gente tem amigos de vários países que vêm tocar aqui no Brasil, aproveitam e gravam um CD. Fantástico. Agora, vem cá. Agora, uma coisa que realmente é uma curiosidade. Todo mundo quer saber. Campos do Jordão. Como é que chegou um violonista ser o diretor do Festival de Campos do Jordão? É uma coisa curiosa, porque a gente geralmente vê um maestro, ou enfim, o pianista, violonista, que aliás, enfim, e você faz super bem. O festival cresceu muito, ele teve uma grande visualização depois da sua chegada. Conta um pouquinho para a gente como é que começou, como é que foi esse convite e como é que está se desenvolvendo isso. Pois olha só, isso aí eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ser administrador do que quer que fosse, né? Eu não consigo nem fazer meu imposto de renda direito. Agora, não se esqueça, o diretor artístico da USESP, da Sinfônica do Estado de São Paulo, Arthur Nestrowski, também é violonista. Então por isso que eu falei, é o momento, né? Dois de uma vez. E também faz um trabalho maravilhoso, né? Impressionante. É um trabalho que já dura tanto tempo e é tão bom. Mas como é que veio esse convite? Como é que foi que aconteceu? Olha, eu acho que ali assim tem vários fatores. Um deles é a afinidade, né? Eu tenho uma enorme admiração. O Festival de Campos do Jordão passou a ser administrado pela Fundação OSESP, né? Que é uma OS que administra a Orquestra Sinfônica do Estado e todos os corpos artísticos, e eles receberam o Festival de Campos do Jordão, que não é nada mais natural, afinal, a USESP é o principal artista do festival, né? Então, mas claro que ali faltava um
uma pessoa que fosse coordenador pedagógico, né? Porque a USESP, claro que tem um setor pedagógico, mas não é como é que eu vou dizer? Não é a tônica do trabalho, né? E no Festival de Campos do Jordão é ao revés, né? Quer dizer, o núcleo pedagógico é o que dá a cara para o festival, né? E daí, quer dizer, eu já tinha muita afinidade com a Fundação OSESP, a gente sempre se encontrava, eles me convidaram para dar aula de violão, eles perceberam que eu tinha ali uma coisa ali com os bolsistas, e naquela época eu ajudei a fazer uma conexão com a Royal Academy of Music, porque eu já era professor lá em Londres, né? E eles estavam a fim de fazer parcerias e tal. Eu fiz esse meio de campo, eu fiz a ponte entre o festival e a Royal Academy. Daí a gente começou a receber alunos que vinham para o festival, maestros, professores, né? E esse vínculo deu muito certo. E chegou uma hora que eu acho que eles falaram, bom, mas o cara já está fazendo isso, então como o festival depende muito desses vínculos, dessas parcerias internacionais, eles sacaram que tem um cara no Brasil que tem as parcerias internacionais, que tem o vínculo com uma das principais escolas da Europa e tem uma afinidade com os alunos. Eu gosto de trabalhar com estudante, eu adoro trabalhar com estudante. Então, é isso. E, claro, no caso, a gente tem também uma afinidade artística, né? Não é uma coisa... não adianta você colocar um coordenador pedagógico que pensa completamente diferente da direção artística. Eu tenho muita afinidade realmente intelectual com o Arthur. Ele é um polímata, ele é uma das maiores cabeças do Brasil, assim, não só em música, né? Então, é muito legal poder lidar com ele. Assim, eu acho que é uma parceria vencedora mesmo, sabe? É impressionante como porque a ideia que se tem é que a coisa corre extremamente azeitada, como se diz, né? Enfim, não se vê conflitos, a gente só vê a coisa acontecer com coisas internacionais de alto nível e realmente parabéns. Parabéns pelo trabalho. Nós que estamos dentro, a gente tende a olhar primeiro os problemas, porque afinal você está lá para resolver problemas, né? Mas eu agradeço. Tem uma outra questão que você falou, claro que a maior parte dos festivais maiores assim costumam estar nas mãos de um maestro, porque já é uma liderança natural, e é normal isso, tantos festivais, né? O problema é que muitas vezes o festival fica meio como uma espécie de satélite de uma figura, e tudo começa a depender demais dessa pessoa, né? E aí que muitas vezes começa a ter conflito, né? Não estou falando que todos os festivais são assim, mas isso aí aconteceu em eras passadas, mesmo em Campos do Jordão, né? Então, eu acho que tendo assim coordenação artística, coordenação pedagógica, que são pessoas que não se envolvem, apesar de eu também poder reger, eu também sou maestro, eu não fico dirigindo o festival para fazer a minha pessoa brilhar enquanto maestra. É bizarro isso, eu mal de violão, assim. Então eu consigo dirigir a coisa sem ficar atendendo às vontades individuais de cada artista envolvido. E daí a gente tem liberdade para chamar maestros diferentes todos os anos, o que eu acho que melhora a experiência dos próprios bolsistas também. Exatamente. Agora, escuta, conta agora para a gente essa experiência tua como maestro, porque, na verdade, você começou na USP, a regência era uma das coisas principais. E como é que você leva, então, essa carreira? Aqui no Brasil, você tem feito mais coisas, faz coisas lá fora. Como é que está a tua carreira como maestro? Pois é, eu não falo que eu tenho uma carreira como maestro, porque eu nunca mexi um palito para fazer uma carreira como maestro. O que aconteceu é o seguinte, Laércio, como eu te falei, eu era bebezinho de colo e eu tenho a lembrança de ouvir ópera. Isso aí é uma coisa muito importante na minha vida. Uma sinfonia de Beethoven, sabe? Uma Sagração da Primavera, eu não consigo nem descrever que pessoa seria se não fosse por essas músicas. Eu não toco instrumento de corda, ainda se eu tocasse violino, eu poderia tocar um quarteto de Beethoven, mas eu tenho uma grande limitação, eu não posso tocar Mozart, eu não posso tocar Brahms, eu sou violonista. Então, na verdade, a ideia de estudar primeiro composição e depois regência foi justamente para me envolver com a música que é mais importante para mim. Fazer uma carreira ou não, assim, não é uma coisa que me preocupava muito quando eu era estudante. Eu queria conhecer essa música. E realmente eu fiz o meu dever de casa. Eu conheço o meu Beethoven, eu conheço o meu Wagner, eu conheço o meu Verdi. Eu conheço as partituras disso, estão estudadas, né? Então, isso vai vir, assim, enfim,
a partir do momento que você começar a jogar isso como foco principal, vai começar a ter trabalho aí. Para resumir a história, a partir de 96, a carreira de violão decolou de tal forma que não tinha nem como pensar nisso. Eu deixei, isso aí virou uma ideia de gaveta. Assim, eu nunca falei, algum dia, talvez, eu arrisque reger alguma coisa. Mas o que aconteceu é que as pessoas começaram a me pedir. Assim, teve um festival que eu acho que foi Curitiba, ou eu não lembro qual festival que foi, que eles falaram, você poderia tocar um solo com orquestra de estudantes? Eu falei, vocês me deixam tocar como solista regente? E eles falaram, legal, boa ideia. E eu toquei como solista regente. Eu faço isso de vez em quando. E muito legal. Na ocasião, deu muito certo, né? E daí, acho que a notícia se espalhou. E daí, algumas outras orquestras aqui do Brasil começaram a me contratar para fazer programas como solista regente. Então, eu vou lá, toco o concerto do Inhatali, ou do Giuliani e tal, e daí eu rejo o resto do programa. Eu diria assim que pelo menos 80% dos concertos que eu rejo é nesse formato. Mas olha, vou te contar, a resposta que a orquestra, pelo menos o que eu percebo, que uma orquestra tem quando o solista está regendo, é outra. Porque a orquestra fica muito mais concentrada, você não tem uma coisa de fora. Tudo bem, eu estou sempre como maestro também, mas eu reconheço que nessas horas, quando você está tocando, a orquestra se concentra muito mais, tem um foco muito mais concentrado, e o resultado é muito bom. Então, e no seu caso, você deve ter tocado, sei lá, concertos de Vivaldi ou de Mozart como solista. Quando você faz isso a primeira vez, você fala, mas essa é a maneira natural de se fazer essa música. Né? Exatamente. Então, já começa que eu tenho uma aflição toda vez que eu tenho que reger música barroca. Porque no meu conceito não tem que reger música barroca. Então, a minha vontade é pegar um violino e tocar, enfim. Então, pois é. E, bem, agora eu queria, Fábio, se você me permite, passar a palavra para... Primeiramente, eu queria perguntar para o Johnny, se o Johnny quer fazer alguma pergunta, né? E depois passar para a Paula, que a Paula tem umas perguntas do público também, não sei se tem alguma pergunta que chegou para fazer para você. Então, eu elenquei algumas... eu elenquei algumas perguntas aqui para o Fábio, né? Eu andei investigando, no bom sentido, né, a vida dele na internet, né? E vi que ele tem algumas incursões também com o lado popular, né? A música popular, que ele trabalhou com o Nelson Aires, né? Com o Francis Raime. Eu queria saber se ele tem mais projetos assim desse tipo pela frente, assim, né? E aí, Fábio? Então, Johnny, olha, assim, essas incursões pela música popular, na verdade, elas são assim um atrevimento da minha parte. Assim, claro que eu tocava com meu pai, eu sei acompanhar choro, sei acompanhar samba, assim, mas, cara, assim, o Brasil é o país do violão, assim, claro. A quantidade de violonistas maravilhosos fazendo música popular aqui me dá até vergonha aí por esse lado, assim, eu faço... Fábio, só um parênteses, e inclusive, né, ainda justamente nesse assunto, a grande maioria dos violonistas, né, eles tendem mais para o lado popular, né? A gente tem convido os violonistas que eu conheço, né? A grande maioria, né? A maioria esmagadora, eles vão para esse lado da música popular, né? Porque eu diria que pelo menos 95% começa a tocar violão para tocar música popular. A grande fonte do violão clássico brasileiro é a MPB ou o rock and roll, né? A pessoa começa a tocar violão, tocar música do Led Zeppelin, daí eles descobrem que o Jimmy Page tocava violão clássico, e acabam mudando para o violão clássico. Essa aí é a trajetória mais normal. Eu acho que eu devo ser o único violonista no Brasil que começou direto no violão clássico. Pois é. Então é bizarro, né? Mas assim, claro, eu tenho muitos amigos, eu adoro MPB, assim, realmente é um assunto que eu assim, até conheço bem, né? E foi caindo no meu colo. Hoje em dia você tem tantos projetos, né? Por exemplo, você vai tocar num Sesc, uma coisa dessa, eles falam, você não gostaria de dar um show junto com, sei lá, com Yamandu? Pô, claro que sim, o cara é meu amigo, é chapa, é um baita violonista, um cara genial. Quem que não quer tocar com ele? Agora você vai acompanhar o Mato Grosso, nem Mato Grosso, ele vai cantar uma música do Vila Lobos. Meu, nem Mato Grosso, assim, são um monstro, né? Assim, quem não vai querer tocar com nem Mato Grosso? Então, os monstros sagrados, né?
investimento justamente por causa disso. Porque os músicos são maravilhosos, mas eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que estudar para fazer isso aí direito. Não é uma coisa que vem naturalmente. Estudar sempre, né? É isso aí. E agora, fazer mais outra, não? Não, claro, só uma claro. pergunta. Sim, não. É que depois a Paula vai fazer as perguntas do público. Ah, tá bom. Então passa a bola para ela, né? Não, pergunta. Você está tão curioso da vida dele, pergunta, por favor. Curioso, pero não mútil. Eu queria perguntar para o Fábio como é que ele consegue conciliar essa ponte em Brasil, Londres, Brasil. Como é que ele administra essa carga horária, vamos dizer assim, né? Ele ainda está lá como professor? Você ainda está lá como professor, Fábio? Como é que é essa história? Como que eu administro? Com muita dificuldade. Imagino. Não, claro, olha, foi uma decisão muito difícil na minha vida voltar a morar no Brasil, porque realmente a coisa estava decolando lá. Eu acho que assim as questões pessoais prevaleceram naquele momento, né? Mas eu só assim, a condição para eu voltar a morar no Brasil era que eu não interrompesse o fluxo do meu trabalho internacional. O que acontece muito, a pessoa está começando uma possibilidade de uma carreira internacional, volta para o Brasil, daí você acaba entrando no sistema musical daqui, você acaba se vinculando a uma universidade, você acaba pegando uma posição de administrativo, de ensino, e assim dá a impressão que a atividade internacional morre. Então, assim, a minha condição para isso foi, não pode acontecer isso, né? E eu tento, né? Assim, eu passo praticamente 5 meses fora por ano, né? Nossa. Beleza. E, Paula, quais são as perguntas do nosso público aí? Alguém perguntou alguma coisa? Sim, temos 3 perguntas. Oba! 3 para o Fábio e uma para vocês 3. Nossa! A primeira é da Lucélia do Nascimento. Ela está perguntando para o Fábio como foi o processo de gravação do CD América. Ah, que legal! Eu adoro esse CD, eu acho assim super... Olha, é assim, faz o quê? Pelo menos nos últimos 10 anos, eu tenho tocado muito nos países da América Latina. Estados Unidos eu sempre toquei muito, né? Mas América Latina não. E daí eu comecei a tocar toda hora no Chile, no Peru, no Equador, na Bolívia. Bolívia acho que eu já fui umas 10 vezes, assim. E eu fiquei encantado, sabe? Não só com a cultura musical desses lugares, mas também encantado com as pessoas que eu conheci. Você tem gente brilhante nesses lugares, gente tão musical, com uma linguagem musical tão bonita. E cada vez que eu ia tocar nesses lugares, você acaba voltando com música na bagagem, né? E chegou um momento que eu falei, nossa, eu tenho praticamente um projeto para dar um recital inteiro disso, ou gravar um CD. E daí teve os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, e aquilo meio que me acendeu uma luz. Eu falei, olha só, que ambiente bonito, né? A gente está sempre ouvindo, você fala, por exemplo, Haiti, o que você pensa? Terremoto. Você fala Colômbia, o que você pensa? Tráfico de drogas. Você fala Venezuela, ditadura. Cara, a gente nunca pensa nos nossos vizinhos pelo viés positivo, né? A gente só fala deles quando tem furacão, terremoto. Então, eu falei, nossa, mas assim, a gente tem que começar a olhar para os nossos vizinhos do jeito que eles merecem. São países maravilhosos, são países avançados, países pujantes, com uma cultura maravilhosa. Então, esse CD é uma homenagem para as pessoas que eu conheci nesses países. Francamente, foi essa a ideia. Eu queria criar uma espécie de Jogos Pan-Americanos do violão, assim, que todo mundo se juntasse e começasse a falar, pô, você viu a ginasta olímpica da República Dominicana? Você viu o jogador de basquete de El Salvador? O que a gente sabe sobre El Salvador? A gente não sabe nada. Verdade. Muito boa a iniciativa, viu, professor? Então, a ideia do CD foi esse. E vai virar uma série. Eu quero fazer Américas Volume 2, Volume 3 e tal. Eu quero fazer uma série. Que ótimo. É um privilégio nosso, né, de conhecer. Quem imaginaria que você tem música clássica para violão no Haiti? Não, música boa. O que é mais legal, a música do Haiti é muito baseada na cultura musical do Yorubá, do Vodou, que é o nosso equivalente do candomblé, né? Então você tem uma rítmica maravilhosa, uma música que tem um caráter meio hierático, assim. É linda a música, né?
E outra, pela primeira vez eu gravei um compositor negro, pela primeira vez eu gravei uma compositora mulher. Eu quero que isso se torne rotina. Não adianta só a gente falar, não, a gente tem que promover as musicistas mulheres. Você tem que fazer alguma coisa. Não adianta ser a favor, você tem que fazer algo, né? E a mesma coisa em relação aos compositores de minorias étnicas. Então, eu fiquei muito orgulhoso de gravar, sabe, 3 compositores negros nesse CD. Que esse trabalho se perpetue, maravilhoso. Isso devia ser, enfim, servir de referência para muita gente. Aliás, para todos nós, né? Inspiração. Inclusive, voltando à questão Oi, desculpa, só terminando, voltando à questão do Festival de Campos do Jordão, eu estou com planos de fazer todos os concertos que tiverem bolsistas do festival, ter pelo menos uma música de compositora mulher. A gente toca tanta música de quinta categoria de compositores homens, por que não pode tocar música boa de mulher, né? Então, vamos lá. Nós agradecemos. Temos que promover. Verdade. A outra pergunta é do Alan Guerreiro. Ele está perguntando como andam as gravações das suítes de alaúde de Bach. Grande abraço. Obrigado. Que legal, Alan. Que é um querido colega, ótimo violonista. Eu fico muito contente. Um abraço para ele, porque ele está sempre super ligado com todos os eventos que tem online. Então, suítes de Bach, eu preciso amadurecer ainda para gravar isso. Não acaba nunca. Não, a gente não chega nunca. Não, tem plano, sim. Eu acabei, inclusive, de receber um convite de uma gravadora na Inglaterra para gravar a integral de Bach. Vamos ver. Eu vou fazer aos poucos. Porque daí eu quero ver se eu gravo pelo menos a integral de alaúde primeiro e depois a de violino, né? Arranjada para o violão. Então, assim, é muito difícil, né? A gente nunca sabe exatamente se a gente está fazendo justiça à música. É uma música muito melhor do que a gente é capaz de tocar. Mas eu prefiro, enfim, eu espero ser capaz de fazer isso em meados do ano que vem. Antes disso, meus projetos de gravação agora são um disco só com os 12 estudos de Mignone, né, que é um projetão, assim, é uma coisa bem difícil. E logo em seguida eu vou gravar mais um disco de música espanhola, que eu também estou fazendo uma série de música espanhola. Daí o Bach vai ficar para o ano que vem. Tem mais aqui. Agora as próximas são minhas perguntas. Eu achei fantástica a sua narração da sua vida. E eu fiquei... Quando você falou, ninguém nunca falou que eu não podia, e foi caminhando, desde lá, quando aprendeu com seu pai, e a carreira foi fluindo de uma maneira muito natural. Só que aí teve um momento que você disse assim, a minha carreira ainda não tinha começado. Já tinha terminado o curso da USP, tinha terminado o mestrado. Quando é que a carreira, então, começa? Para você, o que foi que foi o marco do início da sua carreira? Porque, para mim, desde quando você ganhou o primeiro concurso, ali já tinha começado. E aí, seria quando esse marco? É que eu não penso muito em carreira, né? Eu tenho até um certo pudor de fazer essa palavra. Quer dizer, o meu trabalho começou muito cedo, né? Mas eu diria assim que, profissionalmente, eu comecei com 16 anos, que foi quando eu dei o meu primeiro recital solo, sozinho, assim, ganhando um cachê, né? Que deu assim para pagar um táxi e comprar as cordas. Mas foi meu primeiro recital profissional. Então, quer dizer, eu diria que minha carreira assim começou naquele dia, né? Assim, em que eu percebi que eu poderia viver de tocar. Agora, uma carreira internacional exige passos muito drásticos na sua vida, né? Você não consegue passar por isso incólume. Isso aí muitas vezes envolve você mudar de país, envolve você deixar pessoas para trás, envolve você magoar pessoas e saber que você está fazendo isso porque é a coisa séria, né? Envolve, enfim, você tomar decisões muito sérias na sua vida. Eu fui ter minha primeira filha com 39 anos de idade, não foi por acaso, né? Então, quer dizer, você tem que estar aberto para uma série de questões. E, principalmente, saber que uma vez que você decide por essa carreira, você não vai mais ter sossego. Eu continuo dando o mesmo expediente que eu dava quando eu tinha 14, ou 16 ou 18 anos. Eu estudo realmente todos os dias, muitas horas. Você continua sendo uma espécie de serviçal do teu instrumento, né? Então, quer dizer, agora a minha carreira internacional, eu diria que foi quando eu comecei a ganhar esses concursos internacionais.
E eu acho que o primeiro ano, assim, que foi um ano que eu falei, não, agora eu cheguei lá. Eu já estava com 30 anos, que eu fiz a minha primeira grande turnê dos Estados Unidos e Canadá, assim, eu falei, não, agora eu acho que eu posso deixar que a coisa ande sozinha, porque realmente entrou nos trilhos. Mas antes disso era uma incerteza. Eu fiquei muitos anos dando aula e pensando, cara, isso aqui está dando tudo errado. O que eu estou fazendo aqui em Londres, gente? Assim, estou dando aulinha e de vez em quando pinga um concerto aqui, outro ali. Eu achava que isso aí não era o caminho que eu tinha designado para mim mesmo, né? Isso aí foi mais para diante. Certo. A outra pergunta, tem mais, então o pessoal está mandando, tem mais 3 aqui que chegou, mas eu queria perguntar para vocês 3, né? Eu não me posicionei no início da live, porque quando tocaram em 1987, eu estava nascendo, aí eu fiquei calada. Mas, assim, vocês 3 têm em comum essa visão dos concursos e de todo... Vocês conheceram pessoas que marcaram a história da música e conviveram de perto e, novamente, tudo de uma forma muito natural. Quando vocês olham para a geração de hoje, qual é a maior diferença que vocês percebem do posicionamento dos músicos em relação aos concursos, à experiência de estudar fora? Vocês acham que teve mudança ou ainda permanece do mesmo jeito? Inclusive, a questão das parcerias. Eu acho que a sua carreira, Fábio, é marcada por você conseguir fazer boas e grandes parcerias. E todo mundo diz, o senso comum fala que sociedade é a pior coisa que existe. Que você lidar com o outro e fazer parceria é super difícil. E como é que vocês conseguiram fazer isso? Eu vejo o maestro Laércio, ele sempre traz grandes amigos, marcou a vida dele, grandes parcerias. E assim, qual é essa? Por que eu não vejo isso? Eu não sei se é entre os violinistas, eu não encontrei uma plataforma de violinistas de vários países. E eu queria que vocês colocassem o que é que vocês acham que mudou mais entre o início de vocês e essa geração da agora. O que é que mudou? Esse panorama? Eu posso falar primeiro? Claro. Eu poderia falar primeiro? Eu já estou caladinho aqui há um tempão. Me deleitando com as aventuras musicais do Fábio, né? Bom, é o seguinte, na minha época, né, anos 70, o primeiro concurso que eu fiz foi em 1974. Eu tinha 17 anos. E esse concurso, acho que o Fábio estava ainda por nascer também, né? Foi em Piracicaba, que se chamava concurso Jovens Solistas Brasil, né? E nesse concurso eu tirei a segunda premiação, né? O cara que ganhou para mim foi um carioca, inclusive, né? O Ricardo Barbosa. Não era Ricardo Barbosa, não, era um Ricardo também. E hoje é professor em Nuremberg, entendeu? E nessa época a gente fazia concurso, não era com esse sentimento de competição acirrada, como a gente vê hoje, né? Mas era mais para enriquecimento curricular mesmo. Eu fiz esses concursos para enriquecer o meu currículo. Hoje em dia, a Paula mencionou aí que a pergunta da pessoa aí foi assim, meio que comparando com os jovens de hoje, né? Eu sinto que hoje há uma competitividade acirrada demais, sabe? É muita gente tocando violino, muita gente tocando oboé hoje, como eu nunca vi antes, aqui em João Pessoa, né? Então, o número de oboístas bons que nós temos hoje aqui é uma coisa espantosa, né? Se a gente comparar com 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu dominava aqui o Nordeste, eu me sentia que eu era o dono do pedaço. Hoje em dia tem meninos aí que tocam maravilhosamente, entendeu? Então eu sinto que a competitividade cresceu demais em relação àquela época, né? A gente fazia para enriquecer o currículo, né? Bom, enfim, é isso. Em suma, é isso. Fábio? Oi, pode falar, Laércio. Eu falo por último. Falei demais. Então, na verdade, é a sua live, né? Mas a pergunta é muito boa. Eu acho o seguinte, mudou tudo, mudou absolutamente tudo, porque a gente vem de uma geração em que a internet foi um divisor de águas. Então,
enfim, na minha época de estudante, na época de vocês também, a gente não tinha, para conseguir uma partitura era uma tristeza, você tinha, só faltava ter que fazer no mimeógrafo uma parte, você tinha malha um xerox quando conseguia a parte original para fazer, você não tinha as informações que você tem hoje. Então, assim, era muito difícil nesse sentido. Hoje em dia você tem outras dificuldades. Eu vejo assim, para mim é muito difícil conviver no mundo que você tem um excesso de informação. É difícil você saber onde você vai buscar, porque é tanta informação que você se perde. E eu, com minhas filhas, eu sempre gosto de fazer uma brincadeira, eu falo, não, porque antigamente elas sobem pelas paredes de ódio, porque a gente sempre quer dizer, porque antigamente era mais difícil, que era mais assim, era mais assado, mas hoje em dia você tem dificuldades absurdas também, que são, eu acho que talvez as dificuldades são o extremo oposto do que a gente tinha na nossa época, né? Eu acho que toda época tem suas facilidades e dificuldades. Agora, a única coisa que eu posso dizer que realmente é diferente é que era diferente. Enfim, a gente tinha, as buscas eram diferentes, a relação com as pessoas e com as coisas eram bem diferentes. Você não tinha informação quando você queria saber ia ter aula com o professor, não tinha como você saber quem o cara era. Eu, quando fui para a Alemanha, o Eric Leninger me passou as informações da professora, eu não conseguia informação em lugar nenhum. Porque você não tinha, você não aplicava um botão e aparecia. Hoje em dia você consegue em 1 segundo saber todos os professores, o nome que o cara fez. Muitas vezes você ficava sabendo realmente quem a pessoa era quando chegava, depois de conseguir uma bolsa na Alemanha, na Europa, na Inglaterra, enfim. Era muito diferente. Só que como nós convivíamos nesse mundo, para a gente era normal. Então, hoje em dia, a gente vê como uma coisa muito dificultosa, mas na época era normal. E eu acho que cada época tem suas dificuldades e tem suas facilidades. Então, você dizer assim que hoje em dia é mais fácil, realmente, comparando, tem várias facilidades. Mas eu fico pensando, se eu fosse um músico que, enfim, estivesse atuando com meus 18, 19, 20 anos, hoje em dia são outras dificuldades. A concorrência realmente é muito maior. Você tem um mundo muito mais complexo, né, do que era antigamente. Então, essa é a minha visão. Eu gostaria de secundar a sua opinião. Eu acho que a internet foi um enorme divisor de águas, mas não só. Eu posso fazer uma avaliação quando nós éramos estudantes, por exemplo, no Festival de Campos do Jordão, que você ficava um mês lá sob a regência do maestro Eleazar de Carvalho, hein? Que, pô, por consenso, é um dos maiores maestros da história do Brasil. E depois de um mês, você dava um concerto tocando, digamos, a nona de Beethoven, ou uma sinfonia de Brahms, o que é que seja. Hoje em dia, a orquestra do festival faz um programa por semana, e tocando Sagração da Primavera, La Mer, Petrushka, enfim, Lavados, quer dizer, das peças mais difíceis do repertório, música contemporânea de leitura difícil. Então, quer dizer, não tem nem comparação, não só o standard, a qualidade que os estudantes chegam numa idade muito mais baixa, né, conseguem tocar muito bem, muito mais cedo, mas você tem na horizontal também, você tem mais estudantes tocando em alto nível, né? Só que o que acontece? Todos eles têm aula com as pessoas que tocaram na orquestra que tinham maior dificuldade para tocar nona de Beethoven. Então é incrível, quer dizer, o salto que justamente a nossa geração conseguiu dar, porque são os professores da nossa idade, que estão aí acima de 40, 50 anos, que formaram esse pessoal todo, né? Agora, o que o Laércio falou é verdade. A dificuldade pré-internet era acesso. Você não tinha partitura, não tinha gravação, não sabia quem eram as pessoas, não conseguia viajar. A primeira vez que eu viajei para fora do Brasil, que foi em 87, se eu não me engano, cara, eu fiquei um ano pagando o crediário da passagem. Era uma coisa assim, a passagem era o que eu ganhava, assim, dando 6 meses de aula. Era uma coisa brutal, assim. Então, caiu muito o custo de viajar. Então, hoje em dia é mais fácil viajar. Não tinha bolsa nenhuma. Ou você ganhava uma bolsa da CAPES, algumas pessoas tinham uma fundação chamada Fundação Vita, que acabou também. Então, tinha DAD também, não era, Fábio? Oi? Tinha a DAD também, que foi o meu caso. Você tinha o quê? 20 bolsas por ano? Não, nem isso. Quer dizer, todo mundo ia para a Europa estudar com a cara e a coragem. Era uma loucura aquilo, né? E hoje você tem muito mais acesso a essas coisas. Mas daí, uma vez que apareceu a internet, o que acontece? O problema já não é mais acesso, o problema é filtro.
junto com informação boa, vem um monte de informação inútil, perda de tempo, administração do teu prumo mental. Eu acho, sim, uma grande dificuldade que eu acho que o estudante de música passa hoje é realmente ter uma espinha dorsal para aquilo que ele faz. Ele até pode estudar muito, tocar muito bem, mas tem lacuna cultural, tem lacuna de formação, né? Perde muito tempo em rede social. E fazer uma carreira passa por isso também. Quer dizer, quando eu comecei a fazer uma carreira internacional, o caminho era, sei lá, ganhar um concurso internacional, fazer uma gravação com distribuição, conseguir um bom agente na Europa ou nos Estados Unidos. Quer dizer, essa era a meta de todo mundo. Hoje em dia, você fazer uma carreira internacional, quer ver um exemplo? A Valentina Lisitsa, ela fez uma carreira de internet, essencialmente. Primeiro, ela conseguiu 1 milhão de seguidores na internet, daí que ela conseguiu agenciamento internacional, solar com as maiores orquestras. Então, isso aí vale para uma grande quantidade de músicos que estão começando agora. Você ter uma boa relação com as redes sociais e com a capacidade de mostrar o teu trabalho sem passar por intermediários pode ser muito mais útil do que você ficar assim, sabe, investindo tanta energia nessa coisa mais competitiva da carreira. Hoje em dia, se eu estivesse começando agora, não ia nem passar pela minha cabeça fazer um concurso. Eu ia fazer todo o meu trabalho na frente das câmeras, francamente. Eu acho que é uma maneira muito mais proveitosa de empregar o tempo. Muito bom. Fábio... Você tem mais? Sim, faça as perguntas. Denilson Aparecido quer saber onde podemos comprar seus CDs, Fábio. Direto na internet. Entra no site guitarcoop.com.br e lá você consegue comprar tudo. Os outros estão fora de catálogo. Eu acho que o único que deve continuar deve ser o da Naxos. Todos estão esgotados e, por enquanto, não tem nenhuma previsão de relançamento. Fabrício Ferreira está perguntando qual a sua visão em relação ao ensino de instrumento em EAD. Olha, é melhor do que não ter nada, né? Eu acho que as situações, qualquer situação que exige tecnologia, a tecnologia nova não tem que ser perfeita, ela só tem que ser melhor do que o que tinha antes. Então, entre você ficar trancado em casa estudando sem supervisão e ter uma aula pelo Zoom ou pelo Skype, é melhor você ter aula pelo Skype, claro. Né? Eu acho que o que as pessoas precisam investir, quer dizer, como a gente investe em equipamento, quer dizer, instrumento, corda, partitura, não sei o quê, é bom investir também em equipamento eletrônico, ter uma boa câmera, ter bom microfone. Não dá para você ter aula de trompete pela internet se você não tiver um bom microfone. Né? O microfone do computador estoura. Não tem, né? Então, você tem que investir um pouquinho também nesse equipamento para você poder melhorar. Daí a gente vai aprendendo também. Você aprende que enquanto o aluno está tocando, você não pode falar. Enfim, o ritmo da aula é diferente, né? Tem coisa que não dá para mostrar, não tem como demonstrar. Enfim, tem suas limitações, mas ainda assim, eu acho muito melhor fazer do que não fazer. Só mais uma. O Alfonso Melo está falando. Fábio, que caminho você acha que o Brasil deve tomar para criar a cultura de concursos? Aqui temos a dificuldade de ser um país muito grande e passagens aéreas caras, diferente da Europa, que é fácil de ir de um lugar para outro. Os concursos são bem evidentes e importantes para a formação lá. Eu não sei se ele está falando sobre concursos internacionais ou concursos nacionais. Olha, como eu estava falando com o Laércio, esses 2 concursos que tinha aqui nos anos 80, olha, fazia 3, né? Porque também tinha o de Piracicaba, que era um concurso muito grande, como o Johnny falou. Isso aí fazia realmente muita diferença. Agora, a gente sempre fala das histórias de sucesso, né, Bruno? A gente não fala das baixas, né? Eu tive um grande amigo, que ele é grande amigo meu até hoje, que era um ótimo flautista. Ele estava com 17 anos e pensando se ele fazia vestibular para música ou vestibular para engenharia. Ele fez o concurso de Piracicaba, não ganhou um prêmio e fez vestibular de engenharia. E abandonou a música. Será que a gente não teria um grande flautista hoje se ele tivesse dado a sorte de ganhar? Então, eu acho que o concurso pode mandar uma mensagem um pouco equivocada, às vezes, também. Né? Eu acho que não é uma coisa boa para todo mundo. Agora, sim, eu acho que faz falta, eu acho que está faltando assim, um concurso nacional que dê maior projeção. Agora, isso aí teria que partir a iniciativa de uma instituição que tivesse bala na agulha. Não adianta você fazer um concurso e a pessoa não tem nenhum benefício depois. Né?
Eu penso, claro, no concurso Prelúdio, que é promovido pela TV Cultura, e a pessoa aparece na televisão. Aparecer na televisão já é em si um prêmio. Eu não estou nem, sabe... uma baita vitrine, né? Eu não estou nem considerando o que acontece depois do concurso, né? Mas aparecer na televisão já é um grande prêmio. Então, mas eu acho que seria legal ter um concurso como você tem, por exemplo, na Inglaterra, o BBC Young Musician of the Year, o jovem músico do ano da BBC, porque além de aparecer na televisão, a pessoa entra no circuito, sabe, na indústria da música clássica. Eu acho que talvez aí que resida a resposta para a pergunta. O que falta no Brasil não é outro concurso. O que falta é crescer a indústria de música clássica. A gente precisa de mais escolas, precisa de mais orquestras, precisa de mais instituições de ensino que não sejam universidades, a gente precisa de mais festivais, a gente precisa de mais formação e precisa de mais indústria, você precisa de mais agenciamento, você precisa de mais equipe de apoio, você precisa de mais gente trabalhando na indústria de música clássica. Quando isso acontecer, a demanda por um concurso cresce. Bom, Fábio, olha, a gente está chegando ao final da nossa live aqui, já até passou um pouquinho, e foi muito bacana conversar com você, muito interessante. Nossa, uma grande viagem, viu, essa conversa aqui que nós tivemos. Eu queria te pedir o seguinte, que você fizesse as tuas considerações finais, né? Falasse, se você tiver alguma coisa para falar para a gente aqui, e depois que terminar, então, para finalizar, eu vou colocar uma gravação de você tocando com o setor de Aranjuez, o segundo movimento, com a nossa orquestra, a Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa. E, assim, é uma gravação, na verdade, nós fizemos uma gravação profissional, e ela não foi possível achar essa gravação, o que eu tenho aqui é acesso a uma gravação por celular, no meio daquela confusão, daquela multidão do festival, mais de 10 mil pessoas assistindo, né? Tem até o sujeito vendendo água no meio, mas, enfim, mostra toda a emoção, e você está tocando tão bem, está tão bonito, eu acho que vale a pena, mesmo com essa confusão toda, a gente botar esses 5 minutinhos aí. Tá legal. Você vai colocar antes de eu falar ou depois? Não. Primeiro fala, faz as tuas considerações, a gente se despede e eu coloco aqui. Aconteceu uma coisa muito engraçada naquele concerto, eu tenho que contar isso. Você lembra que eu dividi esse concerto com a Lucy Alves, né? Uhum. Que ela tinha acabado de cantar no The Voice, então ela estava realmente no auge da fama ali. Então, antes da gente entrar no palco, veio a reportagem da Rede Globo e entrevistou, claro, muito mais a Lucy Alves, e fez uma pergunta para mim. A hora que terminou a entrevista, eles falaram, e aí, vocês vão tocar alguma coisa juntos? Só que estava ao vivo. Eu nunca tinha conversado com a Lucy. Ela olhou para mim assustada assim e falou, você conhece Feira de Mangaio? Eu falei, que tom? Lá menor. Pum! Tocamos na hora. Eu tinha esquecido dessa história, você me contou. Foi muito engraçado isso. Daí eu entrei no palco e toquei Aranjuez. Foi antes de você entrar. Antes. Foi uma vinheta, assim, acho que para o jornal local, assim, né? E eu acho que isso deixa. Eu acho que se eu estiver falando aqui com estudantes de música, ou mesmo com músicos profissionais, eu acho que a coisa mais importante para a gente é estar sempre preparado para qualquer situação, né? Você está aqui no mundo, a tua função, a tua missão na vida é levar música para as pessoas. Não se faça de rogado, leve música para as pessoas, né? A gente é movido à curiosidade. Siga aprendendo. A nossa profissão é aprender a vida inteira, né? Então, é isso que eu diria para os nossos estudantes e colegas profissionais. Não pare de aprender. Isso aí é a parte boa, né? Toda essa coisa de falar de carreira é a parte chata da profissão. Uhum. Então, isso é a primeira coisa. Para quem não para o nosso público em geral, e principalmente para o público daí de João Pessoa, vejam bem, a gente está aqui em quarentena já há bastante tempo, já quase 4 meses. O que acontece? Alguém procurou, sei lá, ler uma biografia de algum banqueiro ou ficar vendo uma live de, sei lá, de alguma coisa que não tem nada a ver? Não, as pessoas começaram a ver lives de artistas, as pessoas têm sede de ver música. Então, quando a quarentena passar, lembre disso. Nunca aceite o discurso de que cultura é uma coisa secundária, dispensável, que a gente tem que fazer depois. Cultura é exatamente a razão pela qual a gente tem que passar por uma quarentena. Quando Londres estava sendo bombardeada, tinha uma série de concertos na National Gallery em Londres, e as pessoas falaram, mas isso é uma coisa supérflua, a gente tem que fazer os esforços de guerra.
E o Churchill respondeu: mas se não é para defender isso, a gente entrou na guerra para quê? Nossa! Então é isso. Né? Lembrem-se disso quando vocês forem assistir o próximo concerto da sua orquestra local. Não é só prestigiar, a gente está prestando um serviço para a sua vida. Muito bem. Poxa, foi um grande prazer, mais uma vez. Eu agradeço aqui também, Johnny e a Paula, pela presença. E, Fábio, olha, um grande abraço de longe. Muito obrigado, viu, pela sua ajuda aqui na nossa live e ter levado essa conversa maravilhosa aqui conosco. Eu tenho um beijo para vocês, são uma doçura de pessoas. Eu poderia ficar a noite inteira aqui conversando com vocês. Obrigada. Ok, vamos colocar então, pessoal. Legal, uma boa noite a todos. Até a próxima live. Vamos colocar boa noite, agora. Pessoal. Boa noite, Maestro, Fábio, Paula, Bruna. O nosso concerto de Aranjuez com a Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa e Fábio Zanon. Valeu. Abraço. Abração.
Tchau.